Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então, os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Só até aí. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Fala ao nosso coração. Nós não viemos aqui, Senhor, para ser persuadido por homens, Senhor, mas guiados pelo Teu Santo Espírito. Então eu clamo, nós clamamos liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito, Pai. Fala conosco, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? A hora que eu estava entoando esse louvor junto, eu não pude conter as minhas lágrimas desse Jesus que nos ama. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, qual que é a situação, aquilo que você veio buscar. Eu não conheço algumas coisas, algumas vidas, mas não conheço a todos, sabe? Eu já preguei esse texto aqui e ele é um dos mais me fascina. Todas as vezes que enfrento alguma tempestade na vida, me sinto assim como se fosse no olho do furacão, o Espírito me leva a ele, e hoje eu quero utilizar essa didática, talvez até da repetição. Não vou falar nada de novo a vocês. Talvez eu tenha certeza que exista um objetivo claro para isso nessa noite. Algum coração aqui entrou, e eu queria que nesse momento você buscasse esquecer das dificuldades que estão para fora do tempo, sabe? Aquilo que é tristeza, amargura, e nós tivéssemos a coragem hoje de simplesmente colocar tudo aos pés do Senhor. Notem, a gente tem que entender que existe objetivo. Há uma verdade básica: todos um dia já passaram ou ainda vão passar por alguma tempestade na vida. A palavra nos aponta isso. Isso não é invenção do Dionísio. João 16:33 diz: no mundo tereis aflição. Veja que o texto não diz assim, pode ser que vocês tenham aflição. Não é assim que está no texto. Diz que teremos, e ainda complementa: mas tenham bom ânimo. É na certeza de que a gente vai passar por alguma aflição. Por isso, se você já passou ou está passando por uma aflição, ou se não está passando, eu não queria profetizar na tua vida como algo vai acontecer, mas é uma questão de tempo. Vai acontecer, sabe? Não estou falando para te assustar, estou falando de uma verdade bíblica, e eu queria tirar nesse texto de hoje algumas coisas que nos serve de alento para as tempestades que virão, de conforto para as tempestades que estamos enfrentando, e de testemunho para tempestades que nós já passamos. Agora, você pode hoje, inclusive, estar se sentindo exatamente assim, no olho do furacão. Mas saiba de uma coisa, e eu queria que você guardasse isso no teu coração: Deus é bom. Sempre bom. Às vezes, porém, não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida, mas mesmo assim Deus continua sendo bom.
As tempestades da vida não anulam de modo algum a bondade de Deus. Não tem esse condão. Mas nós perguntamos, como são essas tempestades? Como que pode ser? Aprendemos aqui algumas lições importantes. Em primeiro lugar, as tempestades da vida, mesmo sendo previsíveis, elas são inesperadas. Elas aparecem. O texto começa dizendo assim, de repente, sabe? De repente é um acidente, de repente é uma enfermidade, de repente é uma crise, um desemprego, de repente. As tempestades não mandam telegrama, elas não chegam na nossa vida sem mandar recado. Elas chegam sem pedir licença. Elas chegam sem aviso prévio. As tempestades algumas vezes nos colhem de surpresa. É essa a característica. E nos deixam inclusive profundamente abalados. Muitas vezes, se a gente soubesse da tempestade, a gente não se aventurava, a gente se recolhia. Mas as tempestades nos tomam de surpresa. Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida, inclusive, completamente abalada. Põe no chão aquilo que levamos anos para construir e, de repente, essa expressãozinha tão pequenininha, tão curta, de repente, uma doença incurável na família. De repente, você vai fazer os teus exames regular, de rotina, e está lá. Um resultado, um acidente trágico. Ceifa uma vida de alguém muito querida. De repente, sabe? Acidentes acontecem em fração de segundo. Coisas que são, assim, de surpresa. Muitas vezes um divórcio deixa um cônjuge ferido, sabe? De repente. E olha, que além de ser de repente, as tempestades da vida são absolutamente inadministráveis. Não tem como a gente administrar a tempestade. Você já experimentou administrar uma tempestade? Não, estou no meio da tempestade aqui, eu vou administrar ela. Não tem jeito. Elas são simplesmente maiores que as nossas forças. Note que os discípulos devem até, não está no texto, mas concluo eu, dentre todos os discípulos, sete eram pescadores, faziam parte daquele métier, estavam no lago ali que eles conheciam muito bem, pescadores. Eu imagino que eles deviam tentar contornar o problema, sabe, para tentar sair ilesos daquela situação, mas não conseguiam sair dessa situação. Eles nada puderam fazer para enfrentar a fúria do vento. Eu acho que naquele momento eles estavam inclusive à deriva, sem controle nenhum. Há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência, sabe? Você traçou plano A, você traçou plano B, você traçou plano C, e nenhum dos teus planos deu certo. Você não sabe o que fazer, sabe? Todos simplesmente falham. E além das tempestades serem de surpresa e não darem para a gente administrar, elas são surpreendentes, elas podem transformar cenários domésticos, lugares que a gente conhece, que parece que a gente tem controle. Note, o mar da Galileia, como eu falei, era o habitat de 7 desses discípulos, sabe? 7 deles eram pescadores profissionais e conheciam cada palmo, talvez, daquele mar. Ali era um lugar do seu ganha-pão. Ali era o dia a dia deles, mas agora eles estão em apuro. O comum para eles se tornou um monstro, sabe? E muitas vezes acontece isso. Os acidentes acontecem naquela rotina do dia a dia, naquilo que muitas vezes a gente controla, aquilo que parecia ser administrável torna-se incontrolável. E há momentos que as crises maiores que nós enfrentamos nos vêm naqueles lugares que a gente se sente mais seguro, sabe? Muitas vezes, inclusive, aquele trânsito, aquele caminho que você faz todo dia, é ali que você pega de surpresa. Muitas vezes aquilo que é rotineiro no dia a dia é ali. Geralmente morre afogado aquele que sabe nadar. Porque o que não sabe nadar não se atreve a entrar na água. Tem medo. Mas aquele que é tarimbado, leva aquilo no dia a dia, ele entra nisso.
sabe? Então a gente tem que entender quais que são essas naturezas. Elas são surpreendentes, ela não dá para administrar, a gente não consegue, sabe, administrar, e elas são inesperadas, a gente não está esperando. Vem, simplesmente vem. De repente, sabe? De repente você abre o teu exame, está lá. De repente aquela pessoa que era teu amigo, UTI. Pô, mas como? Eu estava com ele ontem. Está aí, de repente. Como é que aconteceu? De repente. Agora a gente pode continuar perguntando: quais os conflitos que enfrentamos nessas tempestades da vida? Essas tempestades que nos assolam. Esse texto nos apresenta algumas tensões que nós enfrentamos nas tempestades da vida. Tensões, sabe? Tempestades do lado de fora e no lado da dentro, na mente da gente, no coração da gente. Vejam, haviam de fato duas tempestades acontecendo. Uma real que tentava afundar o barco estava se enchendo de água, e outra com certeza se instalou dentro da mente e do coração daqueles discípulos. Tensões. Quais são essas tensões? Em primeiro lugar, como a gente conciliar a obediência a Cristo com as tempestades da vida? Vejam, o texto diz que eles entraram no barco por ordem expressa de Jesus. Passemos para outra margem. Os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus e mesmo assim enfrentaram a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentavam ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus mandou ele fazer, indo para onde Jesus mandou eles irem, e eles estavam enfrentando uma tempestade terrível. Vocês conhecem a história de Jonas. Jonas enfrentou uma tempestade, sabe? Mas por quê? Porque desobedeceu a Deus. Agora eles não, eles estavam no centro da vontade de Deus. Foi Jesus que falou para eles: entrem no barco e vai para o outro lado. Ou seja, você pode encontrar uma tempestade por desobediência, tal qual Jonas. E nesse caso você efetivamente está no barco errado. Deve muitas vezes se arrepender, pular do barco, voltar para trás. No caso, jogaram Jonas e ele foi engolido pelo peixe. Vocês conhecem a história. Ou você pode estar numa tempestade mesmo estando em obediência, assim como os discípulos. E nesse caso, não adianta pular do barco, é enfrentar essa tempestade. Eu poderia perguntar hoje assim: você tem enfrentado tempestades pelo fato de andar com Deus e obedecer os mandamentos de Deus? Existem tempestades por causa disso justamente. Você tem sofrido oposição, perseguição, inclusive por ser fiel a Deus. Ter perdido oportunidade de negócios, inclusive por não transigir, por você ser fiel ao Senhor. Ter perdido concorrência nos seus negócios por você não aceitar propina. Ter sido considerado um estorvo no seu ambiente de trabalho por não se envolver em esquema de corrupção. Sabe? E você enfrenta a tempestade. Há momentos que nós sofremos não por estarmos na contramão, mas por andarmos pelo caminho direito. O mundo odiou a Cristo e ele vai odiar você também, se você é do Senhor Jesus. Entenda, isso acontece. Agora, você poderia ter enfrentando tempestade pelo fato de estar indo contra a vontade de Deus. Muitas vezes existem tempestades que acontecem justamente por causa disso. O Senhor está avisando, está falando e você teima. Você fez ou está fazendo exatamente aquilo que Deus falou para não fazer, sabe? Tem pessoas que Deus fala para ele: não faz isso, camarada, sabe? Olha, presta atenção, sabe? Toma cuidado. Mas você insiste em fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que está na palavra de Deus,
Gente, tem tantas coisas que as pessoas insistem, falam assim: Dionísio, mas isso vem do teu coração? Não, é a palavra de Deus, sabe? Tem pessoas que se entregam à bebedice e a palavra do Senhor diz que os ébrios, embriagados não entrarão no reino do céu. Tem pessoas que são adúlteras e a palavra do Senhor diz que os adúlteros não entrarão no reino do céu. Sabe? Ou seja, tem pessoas que a palavra é absolutamente clara, eles estão colhendo tempestade e não sabem por quê, e está claro por quê. Todas as vezes que nós vamos contra a vontade de Deus, a tempestade, ela é certa, sabe? Deus falou para você não roubar, não mentir, e você muitas vezes continua fazendo isso, sabe? A sua reputação vai para a lama por causa dessa tempestade. Agora, veja que a obediência ou a desobediência não é condição para nos livrarmos da tempestade. Elas virão, no mundo tereis aflição, mas determina se o barco em que você se encontra resiste a essa tempestade ou não. Essa é a diferença. Se o barco é do centro da vontade do Senhor, é uma coisa. Se é contrária à vontade do Senhor, acontece tal qual Jonas. Se não jogassem Jonas, sabe, daquele navio, o navio iria a pique, com certeza. E muitas vezes a gente toma decisões e a gente afeta os outros. Calcula aqueles marinheiros, o comandante daquele navio, o que eles tinham a ver com a desobediência de Jonas? E paga o preço. Famílias inteiras pagam um preço, muitas vezes, por desobediência de um pai, de um esposo, de uma esposa, de um filho teimoso. Paga o preço, sabe? Agora, em segundo lugar, como conciliar na tensão que está no coração, como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certa tempestade. Vocês lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ser cristão não é viver no mar de rosa, sabe? Numa estufa espiritual, protegido. Aqui ninguém me toca. O céu não é aqui, gente. Entendam isso de uma forma bem clara. Um crente que anda com Jesus, com certeza, enfrentará tempestades. É estranho Jesus passara todo aquele momento, aquela tarde, aquele dia, ensinando aos discípulos as parábolas do reino. Mas agora viria uma lição prática. E é interessante porque parece que Deus muitas vezes é uma professora cruel. Ela aplica a prova para depois da lição, sabe? Primeiro vem a prova. Jesus sabia da tempestade e a mesma tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus nessas tempestades da vida. Ou seja, você hoje está ouvindo uma lição, mas lá fora vocês vão ser testados. Falei aqui para quem me ouviu que aqui no domingo é como se fosse preleção de vestiário, o jogo é lá fora. Vai ter tempestade, não é fácil. Agora, em terceiro lugar, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Eu acho que essa talvez seja a tempestade mais difícil. Não é aquela que está do lado de fora, é aquela que está dentro da nossa mente, no nosso coração. Talvez o maior drama dos discípulos não foi a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora de maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. É assim que está no texto, de uma forma bem clara. Na nova tradução de linguagem de hoje, ainda diz que ele estava reclinado sobre uma almofada. Eu nem sei se era uma almofada mesmo, sabe? Mas o texto diz que era uma almofada. Às vezes temos a sensação exatamente disso. Eu estou no olho do furacão e Deus está dormindo. Ele não está vendo. Ele está dormindo. Aquele que não dormita nem dorme, às vezes parece que não está atento aos dramas da nossa vida. Isso gera uma grande angústia na nossa alma. Você já se pegou orando e não ouvindo a resposta de Deus? Não é essa sensação que dá? Não é justamente isso?
Você está no meio de uma tempestade. Eu já falei aqui que muitas vezes as orações mais legítimas, mais claras, aquela que rompe o céu, são aquelas que são enfrentadas nos corredores de hospitais, do lado de leito de uma CTI, e parece que você está se debulhando ali, e o Senhor simplesmente não está ouvindo. Você parece assim, Ele está dormindo. Gente, eu não posso jamais esquecer, quando eu olho isso, e eu estava meditando nesse texto, me veio claramente aquilo que está no Salmo 139, sabe? Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Sabes quando me sento, sabe quando me levanto. Tu me cerca por trás, pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir nos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me vai sustentar. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem treva são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são como luz. Como é que eu concilio um Deus assim com esse sentimento que eu tenho de que Deus está dormindo? Ou eu acredito nisso, ou eu entro em parafuso, eu entro em choque. Como é que eu vou? Um dos sentimentos que nos assaltam na hora da tempestade é que Deus não se importa conosco. Somos apressados em concluir que Ele está indiferente à nossa dor. Mas quando julgamos que Ele está longe, indiferente, Ele sabe o que está fazendo. E é isso que eu queria que você guardasse no teu coração. Não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. E muitas vezes a nossa esperança está só nele. Só nele. Não está na medicina mais, sabe? Não está nos medicamentos mais. O que você precisa é de um milagre. Ele trabalha no turno da noite, preparando algo melhor e maior, e muitas vezes a gente não está vendo. A gente não sabe, e isso é o segredo da fé. A gente conseguir ver aquilo que a gente não vê, e tomar posse daquilo que a gente não sabe, sabe? É só uma convicção interna. Eu sei que tem um Deus. Eu sei que Ele tem o melhor. Eu sei que Ele não está dormindo. Eu sei que Ele está vendo todo esse momento, sabe? Quando Ele permite a tempestade é porque Ele está desejoso de nos ensinar, muitas vezes coisas profundas, porque não existe lição maior para a vida da gente do que aquelas umas que a gente aprende no meio da tempestade, sabe? Muitas vezes, né? As raízes das árvores se tornam fortes, porque tem vento forte. Porque em lugar de pradaria, onde não bate vento, as raízes são rasinhas, não tem profundidade. Por quê? Porque não enfrentam as tempestades da vida. Sabe, agora o Senhor quer nos talhar desse jeito. Agora a gente continua a perguntar, mas qual é a natureza dessas tempestades? Qual que é? É preciso, antes de mais nada, entender que vivemos em um mundo natural. Nós vivemos num mundo natural. Esse ar que respiramos, ele é natural, ele existe. Essas flores lindas que estão aí são naturais. Elas existem, nos enchem os nossos olhos de alegria quando vemos. Mas, ao mesmo tempo, esse mundo que nós vivemos, existe um mundo espiritual. Pelo que as tempestades da vida, embora tenham relação no mundo natural, podem ter origem espiritual e ser sobrenatural. Veja que o Senhor Jesus estava indo para onde? Para Gadara, onde havia um endemoniado, que é a história seguinte, possuído por 6.000 demônios.
Primeiro missionário destacado pelo Senhor. E a tempestade, embora se apresente de forma natural, também tinha razões espirituais, tanto que a expressão utilizada pelo Senhor Jesus, traduzida como falou duro, daí, falou duro, em outras traduções está dizendo assim, repreendeu o vento. É a mesma expressão utilizada particular para repreender demônios. É a mesma coisa. É uma ordem não só ao mundo natural, mas ao mundo espiritual. Falando assim, aquieta. Nossa luta não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades. Ora, isso justifica a pergunta de Jesus, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. Em outras traduções, por que vocês são assim tão tímidos? É porque tinha algo a mais ali. Tinha algo evidente, claro. Quantas e quantas vezes na nossa vida enfrentamos situações que extrapolam os limites naturais. Sabe? Eu lembro, alguns anos atrás, eu fui chamado para atender uma senhora que estava acamada há muito tempo. Ela estava acometida de câncer. E ela fazia 8 dias no leito que ela não se alimentava. Ela não só não se alimentava, como ela agredia as pessoas que vinham trazer alimento para ela. No caso, o esposo. Eu fui orar com ela. E quando eu orei com ela, eu repreendi o quê? Demônios. Primeira coisa que ela fez quando voltou a si, pediu uma maçã. Ela estava enferma. Tinha câncer. Mas tinha algo ainda sobrenatural agindo naquela vida. A coisa era mais triste, sabe? Nós não podemos temer isso, sabe? Pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, por causa da promessa do Senhor Jesus. Você está aqui hoje e eu acredito que você não veio aqui por causa de mim. O louvor foi lindo, bacana, gostoso ouvir o Guilherme, o Pedrão cantar aqui. Gostoso. Mas eu não quero acreditar que vocês vieram só por causa disso. Só por causa de ouvir. Vocês vieram aqui por causa da presença de Jesus. Por causa que Ele está aqui. Existe uma promessa de Jesus. No verso 35, Jesus havia empenhado a sua palavra a eles. Vamos para o outro lado do lago, ou seja, passemos para a outra margem. O destino deles não era um naufrágio, mas a outra margem. O Senhor vela pela sua palavra. Se existe promessa para a tua vida, querido, descansa. Acalma o teu coração. Quando Ele fala, Ele cumpre. Entenda uma coisa, eu queria que se você saísse daqui hoje só aguardando isso, promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Não tem diferença. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. A palavra de Jesus, as promessas de Jesus não podem ser frustradas. Seus planos são perfeitos. Pode passar céu, terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Não passarão. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Ele é, inclusive, a própria verdade, o Senhor Jesus. Amados, Jesus não promete viagem calma e fácil. Não é isso. Ele prometeu que chegariam do outro lado da margem. Agora, como seria a viagem? Não. Mas garante a chegada segura. Jesus não nos promete a ausência do luta. No mundo tereis aflição. O que Ele nos promete é a chegada. Sabe? E a chegada tem tudo a ver com o caminho e com quem está conosco nesse caminho. Essa é toda a diferença, toda a diferença. Porque se você não tiver caminho certo, meu querido, Jesus não vai por caminho errado. Ele só vai pelo caminho certo. Em segundo lugar, a presença de Jesus é a presença de Jesus que livra do temor. Querido, Davi, quando compôs o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não porque seria um caminho seguro,
Não porque as circunstâncias eram fáceis de enfrentar, mas porque a presença de Deus era o seu amparo. Porque Deus estava com ele. Jesus disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Gente, essa palavra é atual, é para hoje. Não é uma coisa que ficou lá atrás. Aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estaria. Essa promessa é verdadeira, Ele está aqui. Ele está presente. Eu posso ouvi-lo, eu posso senti-lo. Ele te conhece. Os discípulos se entregaram ao medo porque esqueceram de que Jesus estava com eles. O rei do céu e da terra estava no mesmo barco e por isso o barco não tinha como afundar. Sabe, o Criador do vento, do mar, está conosco. Não precisamos ter medo da tempestade. Agora, pensem comigo. Nós fizemos 3 perguntas para o texto aqui. Como são as tempestades da vida? Quais os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida? Quais são as naturezas das tempestades da vida? Mas vejam, tudo quanto apontamos poderia ser resumido numa única pergunta. Aliás, justamente a pergunta que os discípulos fizeram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Ou seja, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vejam, queridos, vocês saberem quem eu sou não faz diferença nenhuma para vocês, sabe? Principalmente no meio de uma tempestade. Mas saber quem é Jesus é a diferença entre vida e morte. Saber quem é Jesus é toda a diferença. Certa vez Jesus foi para a região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você ou por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Esse texto está lá em Mateus 16, 13 a 17. Queridos, isso é tremendo. Porque quem é Jesus? Observem que Pedro foi quem respondeu corretamente a pergunta a respeito de quem é Jesus. Messias, Filho de Deus vivo. Mas nos casos nenhum mérito havia, no caso em Pedro, por ter dado a resposta correta, pois só soube a resposta por revelação que veio de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Filho de Deus. E como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é, Jesus é Deus. Sabe? Saber que Jesus é Deus faz toda a diferença. E na realidade é aquilo que nós precisamos saber. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele diz que é Filho de Deus e portanto é Deus. Tem muitos que falam assim: ele era um grande mestre, o maior mestre que existiu. Gente, que ele fosse só um mestre e mentiu a respeito da sua descendência, da onde ele veio, ele é um impostor e de mestre não tinha nada. Tem muitos que falam: ele é um espírito desenvolvido. Se fosse pura e simplesmente um lunático, espírito desenvolvido, estaria mentindo que é filho de Deus e ele não seria nada. Mas não, ele é filho de Deus porque ele é Deus, ele é Senhor, sabe?
Eu vou concluir. Grandes lições da vida nós aprendemos nas tempestades. Mas o que nos faz a diferença, sabe, nos é revelado. Sabe? Revelado. Por que eu estou falando isso? Porque existem muitos que nas tempestades têm medo e continuarão tendo medo simplesmente porque ainda não foi revelado a ele quem é Jesus. E não é palavra de persuasão humana. Não sou eu que tenho de convencer quem é Jesus. Isso não é função minha. Por isso que quando nós oramos aqui, nós clamamos liberdade plena e genuína do Espírito Santo de Deus. E a diferença é quando a gente entra no templo e ouve uma palavra, ouve uma música como essa, e o Espírito Santo trabalha. Eu queria que eu sair daqui, vocês sequer lembrassem da minha fisionomia, da minha voz, mas pudessem falar, o Espírito Santo falou o meu coração. Sabe? Você hoje pode estar no olho do furacão. Deixa Jesus acalmar a tempestade. Em primeiro lugar, dentro da tua alma, dentro da tua mente. O Senhor diz, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Ele que dá alívio. Não é a palavra do Dionísio, não é um louvor cantado pelo Guilherme. É o Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descansos para a sua alma. Queridos, uma coisa é nós estarmos no meio da tempestade, mas com a alma em paz, descansada no Senhor, sabendo que Ele não é um Deus que dorme. Ele sabe, o jugo dele é suave. E eu sei que tem pessoas aqui que vieram aqui com o coração apertado. Eu conheço a história de algumas mães aqui que são aflitas por causa do filho. Eu conheço a história de esposos aqui que tem uma luta dentro de casa. Eu conheço pessoas que estão passando por dificuldades, sabe? Tempestades. E essa sensação que vem, tal qual aqueles discípulos de querer acordar Jesus. O Senhor hoje está se revelando para nós, sabe? A minha oração hoje é para que Deus se revele para você. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Fechasse os olhos. Eu sei que os ventos são contrários. Mas que o Senhor se revelasse de uma forma tremenda, extraordinária. Pois antes de acalmar qualquer tempestade real, externa, se Deus se revelar na sua mente, no seu coração, a tempestade principal some. Querido, eu não estou querendo anular as tempestades que existem lá do lado de fora, mas saia daqui nessa noite com a tempestade do teu coração resolvida, com a tempestade da tua mente resolvida, com a tempestade da tua alma resolvida. Resolve essa tempestade hoje. O Senhor quer simplesmente se revelar para você, tal qual fez com Pedro. Quem dizem que eu sou? Tu és o Messias, o meu Salvador. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Deus da minha vida, o único Senhor da minha vida. Senhor, visita cada coração agora, cada mente. Enxuga as lágrimas, Senhor, de algumas mães aqui. Senhor, devolve esperança onde muitas vezes não tem mais esperança.
Visita, Senhor, meu Pai, casamento. Visita a família. Pai, aquele diagnóstico que muitas vezes, Senhor, o médico disse, não tem cura. Pai, eu sou testemunha disso. Eu já vi o Senhor surpreender a medicina. Surpreende mais uma vez, Pai. Pai, começa acalmando a tempestade do nosso coração. Do nosso coração. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Maravilhoso a gente saber que tem um Deus que nos ama. Que nos ama. Não importa a situação que você esteja passando, meu querido, minha querida. Não importa. Jamais, jamais duvide do amor do Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Se entrega aquilo que o Senhor está revelando a você agora de uma forma bem clara, sabe? Se você nunca se entregou ao Senhor Jesus, essa noite é noite de oportunidade, de você, ao receber essa revelação do Espírito Santo do Senhor, se render aos pés do Senhor. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que o mar obedece, que o vento obedece? Quem é esse que cada uma das estrelas do céu, do universo possíveis, dá nome, chama pelo nome e nenhuma se atreve a faltar? Quem é esse? Esse é o mesmo Deus que te oferece cura, que sara teu casamento, que traz para o aprisco dele o teu filho muitas vezes perdido, que abre porta de emprego, que surpreende a medicina. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus, e Ele está aqui, presente. Ele está aqui, presente. Não vai para a tua casa hoje sem levar Ele com você. Não vá, não faz isso, não faz isso. Leva Ele para a tua casa. Amém.